Meio-Dia Paraná agora fala sobre intolerância. Imagens de câmeras de segurança mostram mais um ataque de fúria no trânsito. O homem do carro vermelho, flagrado pela câmera de segurança, ele acaba atingindo o outro carro. O motorista do outro carro desce em fúria, começa a chutar o carro vermelho. Isso aqui aconteceu mais uma vez aqui na cidade de Curitiba. Na semana passada nós mostramos que o motorista de aplicativo acabou também tendo um ataque de fúria contra um motorista de um táxi. Ele acabou quebrando o táxi desse motorista e agora mais um caso registrado aqui na cidade. Wesley Cunha volta a conversar com a gente agora com informações sobre essa situação. O que aconteceu de fato, Wesley? Pois é, Robertson, olha, esse é um caso, que chama atenção e levanta discussão sobre a intolerância no trânsito. Então, esse caso foi no centro de Curitiba, perto das 9 da manhã, ali na Doutor Pedrosa. Pense que nesse horário é o horário que muita gente está saindo para trabalhar, para ir para algum compromisso. E essa história resultou na cena que a gente vai ver a partir de agora no vídeo. Veja só. Quem para a justiça? Quem para a justiça? Esse cara tá fazendo? Para a justiça? Esse caso envolveu o homem que estava chutando o carro vermelho e a dona do carro vermelho, uma mulher, Essa cena que vocês acabaram de ver do homem chutando o carro foi mais pro final da história. A motorista disse pra gente como tudo aconteceu. Segundo ela, tudo começou quando o homem a fechou no trânsito. Aí ela deu uma buzinada, para ele ver que ele tinha fechado a mulher no trânsito. Na sequência, ele reclamou da buzinada. E aí, segundo ela, abriu o vidro e disse assim para ele, abre aspas, é assim que se trata uma mulher no trânsito? Fecha aspas. Na sequência, os dois ficaram ali, um de frente para o outro, e no trânsito, ela acabou encostando no carro dele depois que ele deu uma freada. E aí, eles desceram para ver o que tinha acontecido. A gente tem a imagem do carro, como ficou nessa primeira batida. Vocês vão ver a foto. Dá para ver como ficou o carro nessa primeira encostada. Depois ela disse que eles pararam, na sequência, para trocar os telefones ali e ver o que era possível fazer. Em seguida, eles pararam então ali no carro. Enquanto ela estava fora do carro, a gente tem uma imagem de uma câmera de segurança que mostra que ele deu uma ré no carro dela e acabou batendo no carro dela enquanto ela estava fora do carro. A gente conversou com essa mulher ontem, horas depois de tudo isso, e ela ainda estava muito nervosa e com muito medo de tudo isso. Vamos acompanhar a entrevista dela. Eu fiquei com muito medo, eu estava tremendo, estava gritando ali por ajuda. Foi inexplicável o tanto de ódio que esse homem estava. Era uma situação tão pequena e fácil de ser resolvida e acabou transformando ali num bolo horrível, Depois disso, o motorista saiu ali do local, a mulher foi para a delegacia, registrou um boletim de ocorrência. O delegado disse que esse homem foi identificado. Ele tem 33 anos e deve ser ouvido. Vamos acompanhar a entrevista do delegado. Hoje a gente está instaurando inquérito policial e ele vai ser intimado a ser interrogado sobre os fatos. A vítima também vai ser ouvida e o carro vai ser encaminhado à perícia para que sejam constatados os danos. Constatados os danos, até pelas imagens que a gente tem, ele vai ser indiciado pelo crime de dano qualificado pelo motivo egoístico e pelas ameaças que ele deferiu à vítima. O crime de dano qualificado tem pena de 1 a 4 anos de prisão. A nossa produção localizou esse homem que não quis comentar essa situação. O delegado também disse para a gente hoje, durante a entrevista, que ele tem percebido mais ocorrências de briga no trânsito, de intolerância no trânsito, E a gente lembra para vocês que na semana passada a gente mostrou, inclusive aqui no Meio-Dia Paraná, uma outra situação envolvendo um taxista e um motorista de aplicativo, como a gente vai relembrar agora. O motorista de aplicativo bate no táxi com um pedaço de madeira. Durante o ataque, o taxista de 71 anos fica parado, sem reagir. O passageiro que estava no carro de aplicativo também assiste à cena de violência. O taxista disse que o motorista de aplicativo parou em frente ao táxi, afirmando que ele tinha batido no carro. O taxista nega.
Aí, simplesmente, ele me fechou, eu buzinei e ele parou, eu saí de trás, não tinha acontecido nada, e segui em frente no meu caminho. De repente, ele, não sei que tanta velocidade que ele atingiu ali, que ele me podou em seguida e me fechou, inclusive, e bateu na lateral do meu carro. De repente, ele abriu o porta-mala e pegou aquele porrete e veio desesperado. E começou a bater no meu carro, começou a bater e eu fiquei sem reação. O agressor foi identificado, prestou depoimento e responde em liberdade. Hoje, uma pessoa deve ser ouvida. O inquérito ainda será concluído, mas o agressor pode responder por ameaça, dano qualificado e direção perigosa. A nossa produção entrou em contato com ele, que não quis gravar a entrevista. Esse psicólogo fala sobre a intolerância no trânsito. O trânsito, principalmente em grandes cidades como Curitiba, gera um estresse. É o congestionamento, às vezes as pessoas não fazem um bom gerenciamento de tempo. Então estão atrasadas, querem andar rápido, não conseguem. Aí às vezes alguém está andando um pouco mais lento no trânsito. A pessoa está atrasada e acha que a culpa é do outro. E acabam se descontando no outro o seu próprio atraso, a sua frustração e acabam agredindo episódios lamentáveis como a gente tem visto. Saia antes. Saiba que vai ter o congestionamento, utilize os aplicativos que já dão a estimativa de tempo, já se prepara, vai escutar a tua música, vai escutar de repente uma rádio ouvindo uma notícia, tente tornar essa rotina, esse trajeto algo não tão estressante, não algo que seja algo tão desgastante. O duro que isso tem acontecido todos os dias, acontece todos os dias no trânsito e parece, eu vou colocar uma situação aqui que parece que as pessoas elas estão com a desculpa na ponta da língua. A pandemia deixou a sociedade doente. É claro que a pandemia trouxe uma série de coisas ruins para a gente, mas falta de educação, isso não é só por causa da pandemia. A falta de educação ela vem desde sempre de algumas pessoas e isso precisa acabar. A falta de educação, porque uma briga como essa acontece no momento que a pessoa bate um carro e o outro já sai xingando. Ele está nervoso por causa da pandemia. Tem sua parcela a pandemia? Tem, mas a falta de educação no trânsito hoje também é um problema. Um grande problema, uma intolerância que é triste demais de assistir, e compartilhar com você que está em casa com a família, mas é importante que a gente converse sobre isso. Você falou da pandemia, nossos amigos mandaram mensagens falando sobre isso também, como a Solange, que diz que a intolerância no trânsito continua, que triste, pessoas sem paciência. Parece que a pandemia só resultou em mais violência e não ao contrário. Aqui também temos o Arthur falando que sentiu que com a pandemia ficando sob controle, as pessoas voltaram a sair, ficaram mais agressivas, não sabem mais lidar com a diferença. Tomara que nossa sociedade melhore. A gente só pode desejar que melhore. E são essas filmagens cada vez mais constantes na nossa rotina, no nosso dia a dia, as câmeras de segurança, os celulares, que permitem que a gente tenha flagrantes como esse e faça uma reflexão do que está acontecendo na nossa jornada diária, que poderia ser muito mais tranquila. Um exercício bem bacana de se fazer. É claro que às vezes a gente está um pouco nervoso, alguém fecha a gente no trânsito, você está com uma série de coisas na cabeça, nada justifica uma agressão, só para deixar isso bem claro, Nada justifica uma agressão, mas experimente pedir desculpas. Você desmonta o outro, abre o vidro e fala assim, desculpa, eu errei. Exato. Eu errei, pronto, acabou a discussão, assuma o problema, eu errei, acabou a discussão. E ouvir música, como disse o psicólogo Paulo César Martins, da PUC, que gentilmente nos trouxe algumas informações na reportagem, ouvir música é uma saída muito bacana. Experimente também, coloque a música da sua preferência e tenha um trajeto muito mais tranquilo, seguro e prazeroso. E você pode continuar mandando sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC.